esse nosso primeiro webinar, a gente vai falar de algo muito importante para quem quer seguir a carreira acadêmica ou a carreira, né, como pesquisador, que é a criação do currículo Lattes. E a gente também vai falar do ArcID, que é uma novidade aí nos últimos anos, em termos de currículo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa manutenção do currículo, a atualização do Lattes, né, e como fazer o ArcID e para que ele serve. A plataforma Lattes, ou currículo Lattes, que a gente conhece, ela foi criada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, porque a gente está falando muito de pesquisa nos últimos dias, e tanto do CNPq como da CAPES, que trabalha na parte da pós-graduação, e ele serve para integrar todos os currículos e grupos de pesquisa de várias instituições de ensino dentro de um sistema de informações. Então, significa que hoje em dia, todos os pesquisadores brasileiros, né, que atuam no Brasil, eles têm um currículo cadastrado na base de dados da plataforma Lattes, né? Hoje, o Lattes, ele acaba sendo útil para planejamento, principalmente em relação à parte de fomento do CNPq, que seria a parte de financiamento de pesquisas, né? Então, através do currículo Lattes, avalia-se qual seria o nível daquele pesquisador para realmente conseguir uma pesquisa, um financiamento de uma pesquisa, e ele acaba também sendo utilizado para avaliar a qualidade daquele pesquisador em outras agências de fomento federal, por exemplo, a CAPES, estadual, a gente tem aqui no Paraná a Fundação Araucária, a FAPESP em São Paulo, e isso acabou sendo utilizado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que agora mudou de nome, né, acrescentou Inovações e Comunicação, na formulação também de políticas de fomento e de gerenciamento de pesquisa no Brasil, né? Então, para acessar o Lattes, a gente tem esse site que você pode jogar direto no Google ali, ou digitar lattes.cnpq.br, esse é o link de acesso, né? E por que você precisa fazer um Lattes, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não precisa responder o porquê sim, né? Porque sim não é resposta, já dizia lá na TV Cultura muito tempo atrás, né? Então, o currículo Lattes, ele é um padrão nacional para registrar a vida de qualquer acadêmico e qualquer pesquisador aqui no país. Então, ele é utilizado no Brasil, isso significa que se você for para fora ou fazer pesquisa fora do Brasil, não é a base de dados que é utilizada, a gente tem várias outras, ele é um padrão nacional para ser utilizado, e ele acaba sendo utilizado como uma fonte de currículos para a maioria das instituições de fomento, para universidades, né, e para qualquer instituto de pesquisa que exista dentro do Brasil, né. Então, ele tem muitas informações, né, a gente consegue inserir muita coisa no Lattes. O Lattes, ele é registrado com base no seu CPF, então tem uma confiabilidade de quem registra o Lattes ser o dono dele, né, do currículo, e ele tem uma abrangência nacional, né, e ele acabou sendo também, né, utilizado aí para analisar o mérito, né, de um pesquisador conseguir ou não o financiamento de alguma pesquisa que ele deseja realizar. Então, por que você precisa fazer um Lattes, né? Bom, o Lattes, ele é essencial para várias coisas, né? Como eu disse, ele é utilizado no Brasil como um padrão de currículo nacional para acadêmicos e pesquisadores, professores. Então, primeira coisa, eu acho que vocês já devem saber disso, se você já é aluno de iniciação científica do Centro Universitário Integrado, você já deve ter visto no edital de bolsa de iniciação científica que saiu recentemente, que uma das coisas que é solicitada é que você já tenha o cadastro no currículo Lattes. Então, para eu ter uma bolsa de iniciação científica, receber o valor de uma bolsa para realizar um projeto de iniciação científica, eu tenho que ter o currículo Lattes, isso é obrigatório, né? E, além do mais, o Lattes é o currículo utilizado como parte de avaliação em vários processos seletivos em muitas instituições, tanto particulares como estaduais, federais. Então, ele acaba sendo utilizado como parte do processo avaliativo para entrada em mestrado, em doutorado. Também pode ser utilizado na avaliação
de um currículo de um futuro professor a ser contratado numa instituição privada ou não, então, para atuação docente. Também é utilizado para avaliação de currículo quando você se candidata a uma vaga de pesquisador em uma empresa que trabalha com pesquisa. Pode ser utilizado também no processo seletivo de residência, na residência médica, odontológica ou de qualquer outras áreas que possam existir. E ele também é utilizado em concursos públicos, né, que geralmente, principalmente utilizado na área de contratação docente para professores efetivos ou para testes seletivos para professores temporários ou colaboradores, depende da instituição. Então, assim, se esses processos seletivos vão utilizar o currículo Lattes ou outra forma de currículo, isso vai estar escrito no edital, né, de seleção do processo seletivo. A maioria vai utilizar o Lattes, por isso que é muito importante que a gente mantenha o Lattes atualizado, porque se você decidir prestar uma prova de mestrado lá no final da sua graduação e decidir atualizar o Lattes lá no final do ano, você vai ver que vai ter muita coisa que você vai ter realizado na graduação que você vai ficar precisando, às vezes, lembrar, achar os certificados para poder conseguir colocar no currículo, né? Então, o ideal do Lattes é que a gente faça atualizações constantes para não deixar tudo para a última hora, né? Para a gente manter o currículo. Então, aqui eu coloquei um pouquinho sobre os certificados, né? Eu acho que todo aluno de graduação, ele participa de várias atividades acadêmicas e ele recebe certificados por isso. Ele tem muitas coisas que realiza a produção de muito material acadêmico, pode produzir um artigo, ou participar de um congresso, publicar um resumo. Então, assim, ele acaba recebendo um monte de certificado. E aí ele fica com aquele monte de papel, né, em casa, se o certificado for impresso. Alguns certificados hoje em dia já não são mais impressos, né? E aí, como que você faz para manter os seus certificados organizados, né? A gente tem que pensar que para organizar o Lattes, você precisa organizar seus certificados. Então, eu coloquei algumas dicas aqui para te ajudar, mas não necessariamente você precisa se organizar dessa forma. Se você criar uma outra forma de organização que seja válida, tá ótimo, né? Então, você precisa manter todos os certificados de produção acadêmicas. E aí, uma dúvida que muitos alunos têm é se eu preciso manter todos os certificados desde o primeiro ano que eu tenho da graduação. É importante que sim, né? Que você mantenha todos os seus certificados organizados, que isso seja colocado no Lattes, porque os processos seletivos, às vezes, que você vai participar, que precise do currículo Lattes ou de um concurso que você venha a fazer posteriormente, ou a entrada do mestrado, em geral, ele vai avaliar toda a sua vida acadêmica durante a graduação. Então, tudo que você produziu e tudo que você adquiriu de certificado será utilizado na avaliação, pode ser utilizado. Vai ser utilizado? Depende do edital. Então, você terá que realmente ler o edital e verificar se vai analisar todo o período da graduação ou não. Quando você passa da graduação e vai fazer um concurso, por exemplo, pode ter concursos que vai avaliar o Lattes a produção nos últimos 3 anos, ou nos últimos 5 anos, e aí pode ser que alguns anos fique de fora. Mas existem ainda concursos que avaliam todo o seu Lattes sem determinar um período de avaliação. Então, tudo que você produziu. Isso inclui desde o momento que você entra na graduação. Por isso que é importante que a gente mantenha todos os certificados e todas as produções organizadas, né? Então, uma dica para fazer isso é tentar sempre organizar por ano, porque daí se você colocar toda a sua produção do ano numa única pasta ou num único local, isso vai facilitando. Então, você vai colocar toda a produção de 2020, 2021, 2019, todos os anos organizadinho, facilita bastante, né? Isso também ajuda na hora de comprovar os certificados. Por exemplo, quando você faz um concurso, não é simplesmente colocar a informação no Lattes. Quando você for ser chamado para assumir um concurso, você vai ter que comprovar o seu Lattes. Então, você vai ter que apresentar esses certificados. Então, se tiver organizado, fica mais fácil de você fazer a comprovação depois, quando você for contratado, né? E a organização física ou eletrônica que eu coloquei aqui, é porque a gente recebe muitos certificados impressos e hoje em dia a gente recebe muitos certificados online, né? Então, os certificados impressos a gente realmente tem que manter organizado na forma de pastas ou naquelas caixas de arquivo, né? Se você organizar em pastas, né, a gente, em geral, cria subpastas, né,
Você pode criar subpastas por categoria do Lattes, porque se você conhecer o Lattes, saber o que, que vai em cada item ali, dá para criar por categoria, dá para criar por ano, dá para organizar bem. E você pode criar aquelas caixas de arquivo e ir colocando todos os arquivos ali, todos os certificados impressos. A organização eletrônica que eu falo é porque muitos certificados impressos, com o passar dos anos, vai acabar amassando, a gente acaba colocando alguma coisa molhada perto e molha o certificado e você pode perder o seu certificado. Então, o ideal é que quando você recebe um certificado impresso, que você escaneie, né, e deixe salvo junto com os outros certificados que foram entregues na forma eletrônica, né? Então, tenta salvar na nuvem e manter isso na forma mais organizada possível. Lívia, nós temos uma pergunta da Fernanda. A Fernanda, ela diz que ela tem muitos certificados, que vão desde atividades e projetos voluntários até cursos de capacitação. Daí ela pergunta quais que devem ter mais prioridades para se colocar no Lattes. A gente costuma colocar tudo, né? Porque, assim, dependendo do teste seletivo, se você for fazer um teste seletivo, por exemplo, pode ter alguns grupos de certificado que não contem pontos, mas pode ter outros que contem. E pode ter edital que conta ponto em tudo. Então, é melhor colocar tudo. E se você participar de um teste seletivo que não analisa, por exemplo, projetos, a única coisa que vai acontecer é que você não vai pontuar os projetos. Mas o ideal é no Lattes ir colocando tudo. Né? Demora um pouco, quando a gente não faz isso ao longo da graduação, demora um pouco, mas a gente consegue, tá? Mas é importante adicionar todos os certificados que a gente conseguir. Ok, Fernanda? Aí, gente. A Fernanda é orientanda da professora Cristiane Mello, do curso de administração. Da administração Científica. Isso aí, Fernanda. Então, gente, a gente tem aqui o link do Lattes, essa é a tela que vai aparecer para vocês quando vocês acessam o site do Lattes. E aqui do lado a gente tem o item de buscar o currículo, se você quiser buscar um currículo de alguém, atualizar o seu currículo ou cadastrar um novo currículo, né? Coloquei uma observação aqui para a gente manter o Lattes atualizado, né? O ideal é, por exemplo, você estuda numa instituição que tem atividades semestrais ou atualizar ao final do semestre ou tentar atualizar 2, 3 vezes ao ano, depende do tanto de coisa que você faz, para não acontecer isso, de chegar no final e ter muito certificado acumulado sem ter colocado nada, né? E outra coisa que pode acontecer é de você esquecer, né, quais atividades você desenvolveu ao longo do semestre, de um ano para o outro, se você não for colocando, né? Então, eu até coloquei uma dica aqui, quando você está na graduação, quando você vai fazer o envio das atividades complementares lá dos certificados para valer as ACs, então, atualiza o Lattes nesse momento, pega aquele certificado que você já está enviando para a AC e contabiliza, já coloca já no Lattes. Bom, gente, é assim, se vocês não criaram Lattes ainda, a criação do Lattes, ela é feita uma vez só. Eu cliquei ali no item de criar o Lattes, ele vai aparecer essa tela. Tem que prestar bastante atenção na digitação, porque não pode ter erro nos nomes, nos documentos, né? Os dados são cruzados com a Receita Federal, então quando você digita o CPF, tem que bater com a Receita, o nome da sua mãe tem que bater com o seu documento. Pode dar algum probleminha nesse momento de ter alguma incompatibilidade de documento. E aí, aqui do lado, a gente tem um e-mail na tela inicial do Lattes, tem uma caixinha ali com o envelopinho. Se der algum problema, você tem que clicar nessa caixinha e enviar um e-mail para eles, para tentar entender qual é o problema, né, e tentar resolver. Completando todos os passos aqui de informação pessoal, endereço, formação acadêmica, atuação, área de atuação, você vai clicar em próximo aqui, né, e vai criar o seu Lattes. Depois que você criou o seu Lattes, para acessar a plataforma, você vai clicar lá na página do Lattes em atualizar o currículo Lattes. Na atualização, você vai logar. Eu até coloquei uma observação aqui, quando você criar o seu Lattes, lembre-se de anotar a sua senha ou colocar uma senha que você utilize bastante, porque você vai acessar o seu Lattes a todo momento e tem muita gente que cria o Lattes e esquece do Lattes depois, e esquece a senha. E aí, depois, se acontecer isso, você ainda tem a possibilidade ali de recuperar senha, mas demora um pouquinho para recuperar. E se você tem um teste seletivo ou um envio de um currículo para um edital que vai terminar amanhã, você não vai conseguir. Então, para não acontecer isso, saiba a sua senha.
não pode esquecer. Então, esse aqui é o meu Lattes, ó. Vamos ter mais uma pergunta aqui. O Bruno está perguntando se você recomenda que um aluno crie o Lattes logo no primeiro semestre do curso de graduação ou é melhor esperar um pouco mais? Eu criei já no primeiro semestre. O meu Lattes foi criado logo no início da faculdade. Todo congresso, toda palestra, tudo que eu fui participando, eu já fui adicionando, porque antigamente ainda o Lattes era pior para a gente mexer, né? Ele tinha vários entraves, demorava bastante para atualizar, não era simplesmente inserir a informação, ele demorava 3 dias, acho que para aparecer, depois passou para 24 horas, hoje já sai quase no mesmo dia as atualizações são publicadas, mas eu recomendo que faça o quanto antes, para poder manter essa periodicidade de alimentação ali, de atualização. Ok, então. Gente, esse é meu currículo. Eu tirei um print da página inicial do meu currículo, então acessei meu currículo, né? Aqui a gente vê algumas informações, né? Tem a data de atualização. Esse link que está aqui, gente, é importante porque quando você vai participar de envio de um currículo que não seja o Lattes para um processo seletivo, por exemplo, você pode acrescentar o link desse Lattes no seu currículo normal, ao invés de enviar o seu currículo Lattes. Pode acontecer de você precisar enviar os dois, né? O currículo, o normalzinho e o Lattes, no mesmo processo seletivo. Aí, esse texto que a Fran falou no início da apresentação, ela tirou daqui, que é o resumo da minha vida acadêmica que eu escrevi, né? Digitei aqui a informação. Se você precisar editar esse resumo, né? Esse texto ele é gerado automaticamente quando vocês criam Lattes, ele vai ser gerado com base nas informações que vocês inserem. Mas depois que você já tem uma vida acadêmica construída, né, já está construindo a sua carreira, você consegue escrever um texto melhor do que o texto que eles escrevem automaticamente. E aí dá para editar o resumo aqui e colocar só as informações principais. Aqui ao lado tem um painel rápido que eu vou mostrar lá no final o que se utiliza daqui, porque a gente quase não utiliza nada, mas a parte de final aqui. E aqui em cima a gente tem um painel com todos os itens necessários para a gente acessar do Lattes. Eu vou mostrar um a um, né, os principais, exceto essa parte aqui de patentes e a parte de inovação, que eu acho que não entra muito dentro, considerando os cursos que a gente tem no integrado, acaba não sendo muito utilizado. Acredito que nesse momento não seria o ideal. E aqui ao lado, gente, na parte superior, a gente tem o botão enviar. Quando você atualizar o Lattes, você vai precisar enviar as atualizações para que seja publicado na web, tá? Então, o primeiro módulo que tem ali são os dados gerais. Os dados gerais, a primeira identificação que vai ter são as informações que você já inseriu no cadastro do Lattes. Porém, existem aqui informações que você não preenche lá no início, na hora que está criando o Lattes. Por exemplo, o nome nas citações bibliográficas. O que seria o nome nas citações bibliográficas? É os nomes utilizados para a citação dos autores. Dependendo de onde você publica, né, essa citação ela varia muito. Então, aqui eu coloquei meu nome. O meu nome tem um tracinho porque o meu nome, na verdade, é Lilian Brites Campos. O Shimada é um nome adquirido após o casamento. E aí, quando a gente tem a aquisição do nome do marido, né, a gente tem a citação dessa forma que está aqui, ó, Campos Shimada, que seria o meu último sobrenome, traço Shimada, e aí pode ter como LB, pode estar meu nome de solteiro, pode estar o meu nome por extenso, praticamente, né, quase que inteiro. Isso significa que quando alguém buscar algum trabalho meu, por exemplo, com qualquer um desses nomes, ele chega no meu currículo por qualquer uma dessas situações. Então, o Lattes, ele consegue encontrar os trabalhos que você publicou quando você deixa as citações aqui de acordo com o que foi citado no trabalho publicado. Então, se você publicou um artigo, por exemplo, se o sobrenome foi citado dessa primeira forma aqui, ó, Campos Shimada LB, você tem que incluir isso no nome em citações bibliográficas aqui, identificação, para que ele encontre esse trabalho publicado. Ele busca sozinho, se estiver na web, né, se for um artigo científico. Se não for, se for um resumo, você que vai ter que inserir. Daí tem outros dados, né, endereço, que daí você vai ter que incluir, né, telefone atualizado, endereço
você tem que lembrar de manter os seus dados atualizados, né? Tem que lembrar disso. Você mudou de endereço residencial, tem que atualizar, é importante. Depois a gente tem aqui idiomas, né? Na parte de idiomas, você vai falar sobre a sua proficiência em línguas, né? Em diversos idiomas. Então, você pode incluir qualquer idioma que você tenha conhecimento e tem que colocar lá se você tem a leitura boa, se você lê bem, e aí você clica nos quadrinhos para colocar o seu nível de proficiência, né? E você pode incluir quantos idiomas você quiser. Em prêmios e títulos, que é esse segundo título aqui, você vai colocar informações que são aqueles certificados que você recebe por prêmios ou títulos. Por exemplo, quando você se forma, se você receber a laurea acadêmica, você pode colocar aqui. Ou se você apresentou um trabalho num congresso e ganhou o prêmio de melhor trabalho apresentado ou de melhor apresentação, você pode colocar aqui em prêmios e títulos. Aqui também dá para editar aquele texto inicial do currículo Lattes, então ele altera por aqui ou lá direto na página inicial. E existe também outras informações que não são contempladas, se você não encontrar em outro lugar para inserir, dá para inserir aqui. O segundo módulo é o de formação. Então, na formação, a gente tem 3 itens aqui: formação acadêmica, ou titulação, pós-doutorado e formação complementar. A formação acadêmica, você vai inserir o seu nível de formação. Em geral, a gente não insere informações de ensino médio fundamental, mas, por exemplo, se você fez um projeto de PIBIC ensino médio, é interessante que você coloque o ensino médio para colocar que você teve um projeto de PIBIC no ensino médio, né? Então, esses são os graus de formação acadêmica que existem cadastrados, né? Então, você vai inserir a sua graduação, que você está cursando. Depois, quando você finalizar, você tem que entrar aqui para editar e finalizar a sua graduação. Se você partir para uma especialização, você tem que abrir uma nova formação acadêmica, como uma especialização, ou um mestrado, um doutorado. Reparem que a gente tem especialização modalidade residência médica, mas a gente não tem a residência de outras áreas, por exemplo, residência multiprofissional, residência em hematologia, que o pessoal da farmácia, biomedicina, né, pode acabar tendo. Então, quando você está fazendo uma residência dessa, você pode incluir como uma especialização, porque não existe um item específico para a residência de outras áreas, somente a médica que tem aqui. E daí, aqui no pós-doutorado, é uma informação quando você já fez o doutorado e vai fazer um pós-doutorado. A livre docência, ela é para professores que se submetem a concurso público de livre docência, então seria a cadeira mais alta que um professor pode ter numa instituição pública. Informações sobre curso de extensão aqui na formação complementar, você vai colocar as informações sobre cursos. Então, por exemplo, cursos de extensão, cursos de curta duração, os mini cursos que você faz nos congressos, então o mini curso entra aqui como formação complementar. O pessoal da área de gestão que faz muito MBA, né? Então tem o MBA para colocar informação complementar. Os cursos de extensão, em geral, são aqueles cursos com mais de 8 horas de duração e cursos de curta duração, geralmente com menos de 8 horas. Então, quando você faz um mini curso, um congresso, um Concepar, por exemplo, de 4 horas, você vai incluir ele como curso de curta duração. Cursos acima de 8 horas, em geral, entram como cursos de extensão. Aí, depois, a gente tem a atuação profissional. Na atuação profissional, a gente tem 2 itens ali, que é o vínculo e a atividade, né? Então, eu vou mostrar os dois. Então, quando a gente vai criar atuação profissional, a gente tem que inserir uma empresa de vínculo, que no caso de vocês vão inserir o Centro Educacional Integrado, que é o que está cadastrado lá, ó, dessa forma como está mostrando aí no meu currículo. Então, o Centro Universitário Integrado, ele faz parte do Centro Educacional Integrado, né, que é o que tem o CNPJ. Então, a sigla é SEI, como está mostrando ali na tela, e você vai cadastrar essa empresa de atuação, clicando aqui em incluir novo item, Centro Educacional Integrado, e aí, depois que você incluiu aqui, você pode clicar no nome da instituição, né, da empresa, pode ser outra empresa também, né, e editar as informações sobre essa instituição. Quais são as informações que a gente vai atualizar?
o vínculo e as atividades. O vínculo é qual é o tipo de vínculo trabalhista que você tem com essa empresa. Então, com o SEI ali, essa é a tela do meu, que é um vínculo seletista, né? E eu sou professora, coloco a minha carga horária aqui, período de contratação, clico no salvar. Depois, eu ainda posso clicar nas atividades, que daí dentro desse vínculo eu desenvolvo várias atividades. Por exemplo, eu sou professora nas ciências biológicas, sou professora na medicina, sou professora na enfermagem. Cada uma dessas atividades é diferente uma da outra. Vocês vão incluir o vínculo de vocês com o Centro Universitário Integrado. Existem dois tipos de pessoas que eu acredito, de alunos que estejam aqui presentes. Então, o primeiro é o bolsista, né? Então, quem está com bolsa do PIBIC vai criar o vínculo como bolsista. Quem está sem bolsa, que é voluntário de iniciação científica, pode clicar em outro e especificar voluntário de iniciação científica. Daí você vai digitar. Criou esse vínculo, vai aparecer aqui. Quando você é bolsista, automaticamente já vai vir preenchido não no vínculo empregatício. Em enquadramento funcional, você tem que clicar na lupa e preencher por escrito, porque você não tem um enquadramento funcional no Centro Universitário Integrado, então você vai ter que descrever o que você tem de vínculo aqui, de enquadramento. No caso do bolsista, eu coloquei bolsista PIBIC. Na frente, você geralmente vai colocar a bolsa que você está recebendo. Então, se você está recebendo uma bolsa do CNPq, bolsista PIBIC, traço CNPq. Se a bolsa é do integrado, bolsista PIBIC, traço integrado. Se a bolsa é de outra instituição de fomento, você vai colocar o nome da instituição ali. A carga horária, ela muda, né, de acordo com os editais e de acordo com os orientadores, então eu não coloquei nada aqui. Dedicação exclusiva depende do que está escrito no edital da bolsa, né? Tem bolsa que exige a dedicação exclusiva, acho que todas estão exigindo, né, Fran? Que exige a dedicação exclusiva porque você não pode trabalhar em outra empresa. Do integrado. É isso mesmo. Tá, do integrado não exige. As bolsas do CNPq, que são os órgãos do governo, elas exigem que você tenha dedicação exclusiva e não pode trabalhar, ter outra remuneração, só a bolsa. Lívia, Daí, aqui, antes de você continuar, tem uma pergunta aqui do Rafael, falando que cursos online com mais de 8 horas, se for online, pode ser colocado lá em extensão? Sim, pode. Não, ele não faz, acho que, eu não lembro agora exatamente a caixinha lá que tem que marcar, mas se eu não me engano, ele não faz a distinção entre o que é online ou não. Se ele fizer, geralmente ele vai abrir uma caixinha para você preencher, se é online ou não. Então, não tem, mas não existe diferença entre um curso online e um curso presencial. Ok. E estágio remunerado, a gente pode colocar aqui agora, onde você está explicando? Sim, pode. Daí tem esse item, né? Quando você colocar lá vínculo, né? Você pode colocar como bolsista, porque o estágio daí remunerado é uma bolsa, não tem vínculo empregatício. E aí depois, lembra que eu mostrei aqui, ó, a gente tinha clicado no vínculo, agora a gente clicou na atividade. Quando você clicar na atividade, você vai descrever quais são as atividades que você está desenvolvendo. Então, quando você clica aqui em incluir novo item, vai aparecer essa caixa que está aparecendo na tela de vocês aí. Se você é bolsista de iniciação científica, você vai colocar o vínculo bolsista lá, e aí aqui na atividade você vai colocar pesquisa e desenvolvimento. Se você é estagiário remunerado, você vai clicar no estágio, tá? As outras atividades, que é ensino, né, serviço técnico, é geralmente para professores, então acredito que ninguém vai chegar a utilizar outros itens. Vai ser o pesquisa e desenvolvimento, quando você é aluno de iniciação, ou estágio, que eu acho que é o que geralmente vai ser utilizado. Ok, essa pergunta e aí você... da Thaís, Lilian. A Thaís, então, que perguntou se o estágio remunerado entra, então a professora Lilian disse que bem nesse item aqui. E a Isabela pergunta se por acaso não tiver informações suficientes para preencher todos os quesitos, pode deixar em branco? Alguns itens não. Alguns itens ele deixa salvar sem preencher, mas alguns itens ele vai aparecer uma mensagem na tela falando que é obrigatório. Por exemplo, se você entrou numa empresa com o Centro Educacional Integrado, vai ter que ter lá pelo menos o período que você iniciou.
né? Então, o período de contratação, se você for contratado, ou no caso ali que você é bolsista, período que iniciou a sua bolsa. Então, Ok. tem que ter esse período é obrigatório de inserir. Mas aí, quando você for tentar salvar, se ele permitir, é porque ele não é obrigatório, senão ele vai mostrar como atividade obrigatória e vai aparecer uma mensagem. Aí, aqui, gente, quando vocês criarem a atuação profissional, você vai colocar a empresa uma vez só. O que muda é se você tem atividades diferentes ou vínculo, atividade diferente, ou se o seu vínculo muda, você vai sempre mexer em vínculos e atividades. Mas você não vai adicionar a empresa várias vezes, porque senão ele gera duplicidade de informação. Então, você adiciona a empresa, o nome da empresa uma vez, e depois você entra dentro do nome da empresa e mexe nos vínculos e atividades. Mesmo que você altere, por exemplo, agora você pode estar como aluno de iniciação voluntária e o ano que vem você ter uma bolsa. Você vai criar um novo vínculo, mas você não vai criar uma nova contratação da empresa, vamos dizer assim, tá? O Centro Educacional Integrado vai aparecer uma vez só. Aí eu coloquei aqui, ó, um exemplo, né, de quando você seleciona pesquisa e desenvolvimento, que você é aluno de IC, essa aqui são as informações de quando eu era bolsista de doutorado, então, tá lá o Departamento de Bioquímica da UEM, o período de início, período de término, e ele pede as linhas de pesquisa com que eu trabalhava na época, né, então, essas são as informações que vão pedir. Então, vai pedir o órgão. Sempre que aparecer essa lupa, eu esqueci de comentar, você tem que clicar na lupa para fazer a busca do órgão ou unidade. No caso de vocês, vocês vão colocar sempre o nome do curso de vocês. Vai procurar ali o nome do curso, que a gente não tem departamento no integrado. Lívia, E aí eu coloquei, pois não. a Ana Paula está perguntando se os estágios obrigatórios podem entrar em experiência no Lattes. Não, estágio obrigatório, ele faz parte do teu currículo da graduação. Ali só pode entrar os estágios extracurriculares, aqueles que não estão contando as horas para você se formar, né, que é obrigatório. E no caso, Só os extras. a aluna Ana Paula está realizando o TCC, deseja publicar em revistas científicas. Ela pode colocar, citar trabalho em andamento? Não, o projeto. Eu vou falar sobre isso. Então, daqui a pouquinho Daqui a a Lívia vai pouquinho eu entro em responder. projetos. Então, eu coloquei um outro exemplo aqui, gente, da atividade de ensino, que por mais que você não esteja atuando como docente hoje, pode ser que depois de formado você atue. Eu tenho vários ex-alunos que, assim que se formaram, no ano seguinte já estão atuando no PSS, que é o processo seletivo do governo, e estão atuando tanto no ensino técnico como no ensino fundamental e ensino médio. Então, coloquei aqui o ensino, só para vocês verem. Aí ele vai pedir o nível, né? Se é graduação, ensino fundamental, médio, pós-graduação, especialização. E aqui ele pede o curso. Então, aqui, ó, os cursos do Centro Educacional Integrado, todos os cursos de graduação do Centro Educacional Integrado já estão aqui, ó. É só a gente clicar na lupazinha e selecionar qual curso que dá aula. Né? E em outros níveis, se precisar, dá para inserir o nome do curso que você está dando aula. Aí sempre tem que colocar o período, é obrigatório, né? E aqui embaixo a gente pode digitar o nome das disciplinas ministradas, isso não tem cadastrado, você que vai colocar o que for ministrado. Daí, além disso, a gente tem as linhas de pesquisa que você pode incluir. Isso aqui já é solicitado lá no início do cadastro do Lattes, mas você pode editar a qualquer momento, vai que você muda de área que você está atuando. Membros de corpo editorial são as pessoas que trabalham numa revista, num periódico, né? Membros de comitê de assessoramento são as pessoas que trabalham em agências de fomento, né, que avaliam, fazem parte do comitê, então, desde exemplo aqui, a FAPESP, CNPq, e revisor de periódico, que é quando você atua avaliando artigos, né? Então, você pode ser convidado, geralmente, para trabalhar como revisor de periódicos. Aí em projetos, né? Falei que a gente ia entrar em projetos. Quando você clica no módulo projetos, você vai ter esses projetos pré-definidos aqui, que é o projeto de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, extensão, ensino e outros tipos. O projeto que vocês acabaram de me perguntar, não sei o nome da aluna, que eu já esqueci, ela perguntou se posso inserir o projeto em andamento. O Foi a Ana projeto você Paula, pode. Lívia.
Ana Paula? Então, o projeto de pesquisa que você está realizando no momento na iniciação científica ou no seu TCC, ele vai entrar aqui como projeto de pesquisa. Aí, aqui no projeto, gente, a gente tem que lembrar disso aqui, que é muito importante, que muitos alunos esquecem. A gente tem que inserir o nome da equipe executora. Quando você clicar em projeto de pesquisa, ele vai pedir as informações do projeto, título, vai pedir para você se inserir como uma equipe, como parte da equipe, o teu orientador, e ele obrigatoriamente sempre pede alguém para coordenar o projeto. E o seu coordenador é sempre o seu professor orientador. Então, no seu projeto de iniciação científica, o seu orientador é o coordenador. Então, você vai ter que selecionar que ele é o coordenador do projeto. Muitos alunos colocam só a si mesmo no projeto e esquece do restante da equipe. Muitas vezes a gente tem outros alunos envolvidos no projeto e tem mais o orientador, às vezes um co-orientador. Então, tem que lembrar da equipe toda para inserir. Aí eu coloquei os exemplos aqui nos tipos de projeto que você vai inserir lá em pesquisa. Então, iniciação científica, o seu projeto de PIBIC, o projeto de pesquisa na modalidade TCC, que é o que vocês estão desenvolvendo no TCC. Então, é um projeto que o projeto de pesquisa ele vai ser um planejamento que é elaborado pelo pesquisador, que os alunos de TCC escrevem durante a disciplina de TCC 1, antes do início da investigação científica, ou seja, antes da realização. Então, o projeto entra aqui, né? E ele está em andamento. Visa a investigação de uma problemática seguindo metodologia científica. Os projetos de extensão são aqueles que vão envolver a comunidade. Então, eu coloquei de exemplo aqui, não sei se tem alguém da agronomia, eu coloquei 2 projetos da agronomia que acontecem a cada semestre, o Agrotec e a amostra agronômica, né? A amostra agronômica, ela traz não só alunos dos colégios agrícolas, ela traz empresas, a Agrotec também, ela fala sobre tecnologia na área da agronomia, e participam não só os acadêmicos do curso, os professores, que a gente chama de comunidade interna, mas também participam a comunidade externa, que seria as empresas na área da agronomia, agricultores que são convidados. Então, quando a gente tem um projeto que envolve tanto a comunidade interna como a comunidade externa, a gente tem um projeto de extensão. Então, quando você participa de um projeto de extensão e recebe o certificado de participação em projeto de extensão, você pode inserir aqui. Aí, a outra modalidade que a gente tem é o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico, basicamente, ele é quase a mesma coisa que a pesquisa, só que a finalidade dele é sempre o desenvolvimento de uma tecnologia ou de um produto, né? Então, a gente tem que pensar no tecnológico não necessariamente ser tecnologia, pode ser algum outro produto. Então, vai ser um projeto de iniciação científica, de PIBIC, de pesquisa, TCC, mas ele tem essa finalidade voltada para a tecnologia ou para o desenvolvimento de um produto. Até coloquei um exemplo aqui, por exemplo, desenvolvimento de um aplicativo lá, o pessoal do TADS. Ou se alguém decide produzir ou criar uma sacola biodegradável, um produto novo, ou aqueles canudinhos, né, utilizando um material que é biodegradável, por exemplo. Né? E existe também a modalidade que é o PIBIT, que é uma bolsa de PIBIC, mesma coisa, só que ele geralmente ele sempre é para projetos tecnológicos. No PIBIC, no edital de PIBIC, podem participar tanto projetos que visam a tecnologia, quanto projetos de pesquisa de qualquer outra área. O PIBIT, ele sempre visa a tecnologia. Então, existe também o projeto de ensino, que são os projetos voltados para cada curso, então, que o objetivo é sempre a aprendizagem, e existem outros projetos, por exemplo, de responsabilidade social, projetos ambientais, projetos culturais, que eu até coloquei aqui um linkzinho lá do site do Integrado, para você conhecer quais são os projetos de responsabilidade social que a gente tem, que entram nessa categoria, e em geral, você vai saber qual é o tipo de projeto que você participa pelo certificado que você recebe. Ele vai sempre vir escrito: participou do projeto de pesquisa, participou do projeto de extensão, participou do projeto de ensino, participou do projeto de responsabilidade social. Então, isso sempre está escrito. Então, não é difícil você saber qual é o tipo de projeto que você fez. Na outra aba que a gente tem aqui, a gente tem as produções, né? A produção é a maior parte do lápis, né? Aquilo que você produz.
de material. Então, tem a produção bibliográfica, a técnica e essa outra categoria que é de produção artística. A maior parte do que você vai utilizar vai estar nessa produção bibliográfica aqui, que eu vou detalhar um pouquinho mais. Então, na produção bibliográfica, a gente vai ter os artigos completos. O que é o artigo completo? Se você está desenvolvendo um projeto de iniciação científica agora, o artigo científico ele vai ser o produto do seu projeto. Então, lá no final do seu projeto, você vai escrever um artigo, vai submeter numa revista e vai tentar publicar. Né? Então, quando ele é aceito pela revista e for publicado, você vai inserir essas informações aqui, desde que a revista já tenha o ISSN, que é um código para cada revista, como se fosse um código de barra. Se a gente pensar assim, cada revista tem um código. E aí existe também os artigos aceitos para publicação. No aceito, são aqueles artigos que foram aceitos pela revista para serem publicados, mas que ainda não foram publicados. Então, você pode, assim que receber o aceite da revista, colocar nessa categoria. Depois que o artigo for publicado, você entra aqui para editar, tem uma caixinha escrito, o artigo foi publicado? Você marca que sim, ele vai automaticamente pedir os dados da revista, os dados da publicação, e ele vai passar o seu artigo de aceito para a categoria completo, artigo completo publicado. Então, ele muda de categoria automaticamente quando você inserir os dados da publicação. Coloquei uma observação muito importante aqui, não incluir artigos que foram apenas submetidos, isso não pode de jeito nenhum, tá? Artigo submetido não significa que ele será publicado, então eu coloquei aqui, ó, qual é o processo de avaliação de um artigo? A gente vai ter a submissão, então, terminei de escrever o artigo, a gente vai escolher uma revista e submeter esse artigo. Quando a gente submete, ele vai para análise. A análise de outras pessoas, né, que são os avaliadores. Passou pelos avaliadores, vai receber uma decisão editorial. Essa decisão, ela vai vir geralmente por e-mail, e aí vai vir como aceito, ou com correções, ou rejeitado. Por isso que o artigo submetido, você não pode incluir de jeito nenhum no seu Lattes. Você tem que aguardar a decisão da revista. Se tiver aceito, você já vai colocar aqui, ó, artigo aceito. Se pedir correções, você tem que fazer as correções, vai mandar as correções para a revista e tem que esperar novamente a decisão editorial. Né? Porque às vezes a gente acha que quando a revista pede correção, que a gente vai arrumar e vai publicar. Não é assim. A gente pode, a revista pode solicitar correções, a gente pode corrigir e depois pode ser rejeitado. Então, não dá para colocar no Lattes ainda, tem que aguardar. Você só vai colocar que o artigo foi aceito quando realmente você receber uma carta de aceite, né, que é um e-mail falando, ó, o artigo foi aceito e será publicado. Se ele for rejeitado, aí é que você não vai colocar no Lattes mesmo, né? Tem que quando o artigo é rejeitado, você volta ali para o início, vai escolher outra revista e vai submeter o artigo novamente. Depois aqui a gente tem os livros e capítulos, né? E tem o texto em jornal, revista. Livro e capítulo é que você pode publicar, um livro ou capítulo. Texto em jornal é quando você dá uma entrevista ou faz um material que não foi para um periódico científico, foi, por exemplo, para a Veja, para uma revista comum. Tá? Depois aqui, na produção bibliográfica, tem também os resumos, os trabalhos publicados em anais de eventos. O que é os trabalhos publicados? São os resumos que vocês mandam, por exemplo, para o Concepar, para o outro congresso. Só que aqui tem um detalhe, tá? Ao invés de você colocar direto aqui o resumo, lembre sempre de registrar o evento primeiro no módulo evento, porque quando você colocar lá que você participou do Concepar, ele vai perguntar se você produziu algum resumo. Se você clicar que sim, ele vai te encaminhar automaticamente para cá. Então, ao invés de você clicar aqui, em trabalhos publicais em anais de eventos, vai na aba evento, clica lá para inserir um evento, um congresso e tal, e aí depois ele vai te mandar para cá. Aqui, em apresentação de trabalho e palestra, você vai ter os trabalhos que são apresentados. Então, pense o seguinte, quando você participa do Concepar, você participa do evento, então você vai ganhar um certificado de participação no evento. Se você mandar um resumo, você vai ter um trabalho publicado em anais de eventos, então você vai ter um resumo para comprovar.
E se você apresentar o trabalho na forma de pôster ou oral, você ainda vai ter a apresentação de trabalho. São 3 coisas, resultando tudo de um mesmo evento, tá? E a gente tem também outras publicações aqui que podem, inclusive, incluir, que você pode incluir artigos, por exemplo, e de periódicos que não tem o ISSN, que é aquele código que eu falei, que não é toda revista que tem. Se não tiver, você não pode colocar aqui em artigo completo, tem que colocar em produção bibliográfica, porque nesse item artigo completo é obrigatória a inserção do ISSN, então você não vai conseguir inserir. Depois, gente, a gente tem aqui nas produções cursos de curta duração ministrados, se você ministrar, por exemplo, um mini curso, quando você vai dar a aula, e também tem o desenvolvimento de material didático. Existem várias outras coisas aqui que eu não estou citando, porque eu acho que fica muito longe, às vezes, do que vocês podem vir a realizar, assim, mais perto da formação de vocês. Então, tem também apostilas, se você, por exemplo, ajudar um professor, for um monitor de anatomia e ajudar um professor a desenvolver uma apostila de aula prática, por exemplo, você tem um material didático de autoria sendo produzido, tá, para inserir ali. Aí existe também esse outro módulo, né, que é a produção artística cultural, que daí você pode incluir outras obras, né, arranjo musical, composição e outras coisas. Depois tem uma aba de educação e popularização de ciência e tecnologia. Essa aba aqui, gente, vocês não vão precisar inserir muitas coisas nela, tá? Essa aba, ela foi criada com o objetivo de expandir o conhecimento da população sobre ciência, então, que as pessoas conheçam mais a ciência. Então, foi uma forma do CNPq divulgar a pesquisa no Brasil. Então, quando você insere, por exemplo, um artigo ou uma entrevista aqui, ó, uma mesa redonda que você realizou, que você foi entrevistado, existe, na hora que você está inserindo esses dados nas outras abas, existe uma caixinha para você marcar a opção de educação e popularização de ciência e tecnologia. Se você marcar essa caixinha, automaticamente o dado puxa para cá. Então, isso aqui, ele acaba que você não precisa necessariamente preencher alguma coisa nesse item, porque se você marcar que você participou de um projeto, por exemplo, de divulgação científica, que eu até coloquei aqui o exemplo do Pint of Science, que é um projeto que existe para divulgação científica. Tem um evento chamado na UEM, Ciência na Praça também, que é para mostrar o que está sendo pesquisado na UEM, que o pessoal vai para a rua mostrar o que está fazendo no mestrado e doutorado. Então, daí sim você poderia inserir nessa aba aqui. Se não, seria lá dentro das outras categorias mesmo, quando você está inserindo algum artigo ou algum resumo, se ele serve para divulgação científica. Se ele servir, você vai marcar a caixinha e ele vai puxar para cá sozinho. Não precisa fazer mais nada. Lívia, Eventos, oi. o Matheus, ele está perguntando que às vezes o aceite do trabalho não vem com algo escrito, um certificado ou uma carta da revista. Ele pode inserir como artigo aceito assim mesmo? Sim, o que interessa é o e-mail que eles enviam. Então, se estiver o e-mail escrito que você tem o aceite, o e-mail é o teu comprovante. Até o momento que esse artigo for publicado e você realmente vai ter o artigo publicado. PDF com os dados de publicação, nome da revista, página, o ISSN, tudo certinho. O DOI, que algumas revistas têm, outras não, né, que é um código também de publicação. Mas a carta, o e-mail serve como comprovante, tá? Eventos, gente, a gente tem 2 categorias: a participação e a organização. Se você receber um certificado escrito que participou de um congresso, então você vai inserir sempre em participação. Se você participou da organização, foi monitor do congresso, monitor do evento, você inclui como organização. Daí a gente tem vários tipos de eventos. Eu até coloquei aqui, ó, é importante não confundir com formação complementar. Formação complementar são os cursos que você realiza. Pode acontecer de você participar de um congresso e no congresso fazer mini cursos, ou fazer cursos, ou participar de uma mesa redonda. E isso, na verdade, participar de mini cursos, principalmente, de uma oficina, e entrar o mini curso lá na formação complementar. Mas a participação no congresso, no evento, você vai inserir sempre aqui em evento. Tá? Aí existem vários tipos de eventos, eu coloquei aqui a explicação mais ou menos de cada um. O que a gente está fazendo hoje é a conferência, né, que é uma reunião, ó, destinada a um grupo de pessoas.
A maioria das vezes, o nome do evento está no título do evento, então, Congresso de Anatomia, Congresso de Biomedicina, então, é um congresso. Na hora que você vai inserir o evento, você vai ter que selecionar um desses tipos: ciclo de palestra, conferência, congresso, né? Fórum, jornada, mesa redonda, seminário, simpósio, workshop. O workshop no Brasil também pode ser chamado de oficina, é a mesma coisa. Se você receber um certificado de participação em oficina, o workshop acaba sendo muito similar. E aí, os tipos de projetos, se vocês quiserem depois dar uma lida no que seria a diferença entre cada um, eu passo a apresentação depois e a Fran faz a divulgação. Lívia, Tá? a Thaisa está perguntando se Feira das Profissões entra. Entra, é um evento. Tem ali como feira também, mas eu acho que, eu não sei se existe a opção de feira ou se tem que colocar como, aí deixa eu ver. Eu acho que tem a opção de feira, eu acho que eu não coloquei como exemplo, mas existe. E o Tá? A gente consultário, coloca assim, essa pergunta. congresso. Congresso, porque aí a gente entra com o evento, congresso. O Matheus está perguntando se não tiver um número seriado, só o certificado de apresentação do trabalho é suficiente? Se o É que evento não assim, tiver um número. o evento, a participação do evento é você participar do congresso. O número que você está se referindo é o ISSN do ANAIS do evento, que seria a comprovação do resumo, tá? Que aqui, deixa eu só mostrar novamente a tela aqui. Ó, seria esse item aqui, ó. Quando você tem o ISSN do resumo no ANAIS, você vai inserir aqui, ó, trabalho publicado em ANAIS. A participação do evento você teve, então a participação do congresso vai lá em eventos. E a O trabalho apresentação de publicado, trabalho que é o resumo, entra e a embaixo? apresentação é aqui embaixo. Então, quando você apresenta painel ou pôster, entra aqui. Se você tem o certificado, ele vai validar aqui. Esse item trabalho publicados em ANAIS, você comprova com o resumo e que tenha o ISSN do ANAIS, que eu acredito que seja o Matheus da Medicina que está perguntando, porque a gente ainda está sem o ISSN do Congresso. Acredito que seja isso. Então, é isso mesmo, né? Mas é por causa disso. Então, ele comprova o evento, o congresso, comprova a apresentação de trabalho, aí a gente ainda só não está comprovando a publicação de trabalho no ANAIS por causa de não ter o ISSN. Aí, gente, tem bancas, detalhe, bancas é participação em bancas de trabalhos de conclusão, então não é quando você foi o aluno avaliado, é quando você sentou na banca para avaliar um aluno, tá? Então, quando você apresentar o seu TCC, você não está na banca, você está na condição de aluno avaliado. Então, depois que você terminar a sua graduação, você pode vir a ser convidado para participar de bancas de trabalho de conclusão, de TCC de outros alunos, de mestrado, doutorado, e aí sim você insere aqui em participação de bancas. E participação em bancas de comissão julgadora é quando a gente está avaliando um concurso. Pode ser, inclusive, um concurso, o pessoal da educação física tem concurso de dança, por exemplo. Então, se você participou de uma banca de concurso, de avaliação de um concurso de dança, você vai receber um certificado, você pode incluir aqui em banca de comissão julgadora. Outras bancas que a gente participa é a comissão julgadora de concurso público, teste seletivo, de contratação de um professor, então tem vários tipos de bancas, tá? Citações é uma aba que mostra o número de citações que você teve, né? Então, você pode fazer a busca de quantidade de citações que você teve no Cielo, no Scopus, que são bases de dados que vocês ainda vão ver nos outros webinars, e ali, esse número de citações, ele mostra o quão importante e relevância tem um pesquisador. Quanto mais citações ele tem, mais relevância ele tem para o mundo científico, tá? Aí, gente, eu voltei aqui para a página inicial só para mostrar aquela barrinha lateral, foram todos os itens aqui de cima, e os itens que a gente mais vai utilizar são esses últimos aqui, ó, que é gerar uma página para impressão, que é para você imprimir o seu currículo Lattes, e o exportar. O exportar é o mais utilizado, por quê?
Quando você clicar em exportar, ele gera um arquivo no formato RTF, que você consegue abrir no Word, né, que é um documento editável, com o seu currículo Lattes. Você pode selecionar quais partes você quer que estejam lá ou todo o seu Lattes. Depois que você atualizou tudo, você vai ter que lembrar de enviar o seu currículo ao CNPq, porque ele não vai se publicar sozinho, né? Você atualiza aqui dentro da plataforma Lattes, mas depois você tem que enviar. Vai aparecer nesse campo aqui um aviso que existem alterações que ainda não foram enviadas ao CNPq. Isso significa que você pode sair da plataforma, voltar e ainda assim seu currículo não vai ser atualizado externamente. Tipo, não vai aparecer na internet sozinho o seu currículo. Você tem que clicar em enviar, ou por aqui, ou no botãozinho enviar que eu mostrei lá no início da apresentação, tá? Isso não pode esquecer. Mas e o OrcID, né? Que a gente tinha falado do OrcID. O que é o OrcID? O OrcID, ele é um código, né, um identificador do pesquisador, como se cada pesquisador tivesse um código de barras. E quando você cria um registro no OrcID, ele vai te dar um número, né? Cada pessoa tem o seu. E ele está sendo usado mundialmente justamente porque você pode ter um nome igual ao de outra pessoa que, né, por ter nomes iguais, poderia ser confundido os dois pesquisadores. Porém, o OrcID, ele dá uma identificação única para cada pessoa, então, mundialmente, ele acaba diferenciando todo mundo e mesmo que você tenha o mesmo nome, que a sua citação seja igual a de outro pesquisador, seja as mesmas iniciais, os mesmos nomes, não haverá confusão entre as pessoas. Então, para fazer o registro no OrcID, você tem que acessar essa página, orcid.org. Eu já coloquei aqui direto para o registro, porque eu acredito que vocês não tenham, né? Você pode fazer o registro direto usando sua conta do Facebook ou do Google, ou com um outro e-mail, vai aparecer essa senha para você se registrar. Está em inglês nos meus prints, gente, mas ele tem a tradução para o português, é só mudar a linguagem em cima da página. Depois ele vai pedir os seus dados, vai pedir para que você concorde com os termos de uso e vai, na hora que você clicar em registro, vai enviar um e-mail para você, você aceita o registro, confirma, e aí você vai poder mexer no seu currículo internacional, né? Então, o OrcID seria uma base de currículos que funciona no mundo inteiro, né? Esse OrcID, então, ó, o meu número do OrcID, ele sempre vai aparecer aqui em cima, né? Que é o número que você pode copiar. E aqui você pode adicionar e editar as informações da mesma forma que a gente fez no Lattes, só que é bem mais simples. Então, ele só tem o emprego, ó, a sua formação. Aqui tem também as citações, você clica no lapisinho aqui e edita. E depois tem as publicações e algumas outras coisas, mas basicamente ele só vai ter as publicações de artigos. Então, você não vai incluir participação em congresso, você não vai incluir resumo, você não vai incluir mais nada, é só artigo, tá? Tá, mas eu não tenho artigo ainda, eu preciso fazer o OrcID? Sim, você precisa. Por quê? Hoje em dia, quase todas as revistas estão pedindo o OrcID no envio de um artigo para ser submetido numa revista. Então, é necessário que você faça o OrcID para que você tenha esse código. Esse código dá para ser vinculado também no seu Lattes. Eu até coloquei aqui, se você quiser conhecer as revistas do integrado, tem um link aqui. Então, independente da área que é a sua área de atuação, você consegue aqui acessar todas as revistas nossas. E qual que é a relação do OrcID com o Lattes, né? Por que a gente decidiu falar do OrcID? Primeiro, porque todas as revistas estão pedindo. Então, se você tem a intenção de publicar o seu artigo de TCC ou de iniciação científica, você vai precisar ter o OrcID, além do Lattes. Segundo, porque o Lattes e o OrcID já estão conectados. Então, lá naquela primeira abinha de dados gerais, você precisa inserir lá em identificação, o último item aqui é outras bases de dados. Você vai incluir o seu OrcID no seu Lattes. Isso faz com que, mesmo que você tenha um Lattes com um nome igual a outra pessoa, o seu número de OrcID vai te diferenciar das outras pessoas. Então, tem duas importâncias, né? Para evitar essa ambiguidade de pesquisadores com o mesmo nome e também por causa da necessidade que as pesquisas que as revistas estão pedindo. Gente, desculpa ter falado um pouquinho mais rápido do que eu precisava agora no final, mas a gente atingiu o limite de tempo.
Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Se quiserem também me mandarem e-mail, meu e-mail é lilian.brits@grupointegrado.br. Se ficou alguma dúvida de algum certificado, onde que eu insiro ou não, podem enviar para mim por e-mail também. Ok? É isso, obrigada. Obrigada Então, pelo convite, Fran. obrigada, Lili. A gente ficou com algumas perguntas aqui ainda para serem respondidas. Então, como a professora Lilian mencionou, eu peço para vocês que ficaram com perguntas sem responder, para que encaminhem um e-mail para a Lilian, para que ela possa fazer a resposta para vocês, ok? Então, nós agradecemos imensamente a participação da Lilian. Foi uma excelente apresentação, muito esclarecedora. Eu acho que realmente assim, é uma abertura, é um primeiro passo aí para a vida acadêmica de qualquer pesquisador, fazer o seu currículo. Tá? Então, agora, depois de fazer o currículo, o seu ArcID, a gente vai prosseguir nos nossos trabalhos dos webinars de iniciação científica. Muito obrigada, Lílio, muito obrigada a todos. Obrigada.